Boa tarde, queridos ouvintes. É muito bom contar de novo com vocês aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transtorno bipolar. Transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica, uma doença séria, caracterizada por mudanças do humor. Então, muitas pessoas já ouviram falar sobre depressão, mas não ouviram falar sobre transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele tem episódios de depressão e ele tem episódios também do que a gente chama de euforia, agitação. Então, existe só a depressão e existe a depressão dentro do transtorno bipolar. Então, no transtorno bipolar, esses períodos de agitação, de euforia, muitos psiquiatras chamam de mania. Mas não é aquela mania de lavar a mão, de fazer coisa. É a mania de agitação, de uma pessoa que não consegue parar quieta, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, que pensa muito, os pensamentos vêm numa velocidade muito grande dentro da cabeça. Uma pessoa que fica com um sentimento de grandeza, então acha que tem mais coisas, mais qualidades, mais poderes do que as outras pessoas. Muitas vezes tem muitos impulsos para compras, então compra demais. Às vezes tem comportamentos de risco, então dirige rápido demais, ou faz mais sexo do que fazia antes e se coloca em risco por não se cuidar direito. Então são pessoas que ficam eufóricas, muito agitadas, acima do normal delas, e que em outros momentos ficam deprimidas, como a depressão que a gente já falou em outros momentos. Então o que é importante a gente saber? Que esses períodos de euforia ou de mania, eles são mais curtos do que os períodos de depressão. Às vezes eles duram alguns dias ou algumas semanas. Os períodos de depressão podem durar muitos meses. E existem vários tipos. Tem pessoas que têm um pouquinho de mania, um único episódio de mania, muitos de depressão, ou muitos de mania e nunca teve depressão, ou um só de depressão. O importante é que no transtorno bipolar, se uma única vez na sua vida você tiver tido um episódio desse de agitação, o seu diagnóstico será de transtorno bipolar. E é uma doença que, infelizmente, a gente ainda não conhece a cura. Então, é uma doença que, uma vez você tendo o diagnóstico, você vai ter que se tratar para a vida toda. Porque a gente conhece o controle, a pessoa, depois que faz o tratamento, toma a medicação, volta a ser normal, volta a trabalhar, volta a ter suas relações, mas se ela não estiver se tratando, esses episódios podem aparecer. E uma pessoa que fica assim, muito irritada, muito agitada, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, acaba tendo problemas com os familiares, no trabalho, com o namorado, com os amigos, porque começa a ficar irritado, qualquer coisa que falam explode, briga, ou começar muitas coisas e não terminar nada, e daí o chefe começa a dizer, meu Deus, mas começa tudo, não termina nada, e perde o prazo, e daí quando tá nos momentos de depressão, de novo, fica muito triste, sem ânimo para trabalhar, sem ânimo para sair com os amigos. Então é uma doença que traz muitos prejuízos sociais, financeiros, porque quando compra demais, gasta dinheiro demais, faz dívidas, então traz muitos prejuízos para a vida do indivíduo. E que depois do tratamento é difícil, não é de uma hora para outra, só porque eu estou me tratando que todo mundo vai entender e vai voltar tudo ao normal. A pessoa vai ter que reconstruir tudo de novo, a confiança do chefe, dos amigos, mas quando a pessoa consegue se manter estável, que é o que a gente chama de eutímico, sem oscilar, sem ficar de mais nem de menos, nem eufórico nem deprimido, a pessoa consegue se manter na estabilidade com o tratamento, a pessoa pode ter uma vida normal. Então o que é importante? É importante que a família ajude no tratamento, ajude dizendo para a pessoa, olha, acho que tem alguma coisa errada, você não era assim, você tá ficando muito irritado e agitado ou muito triste como você não era antes. Acompanhe no médico, porque às vezes quando a pessoa tá muito triste, muito deprimida, ela vai no médico e se esquece que teve momentos de agitação. Ela acha que os momentos que ela estava agitada eram os momentos que ela estava bem. E isso pode fazer o médico fazer um diagnóstico errado. O tratamento do transtorno bipolar é um tratamento com estabilizador de humor. E da depressão é um tratamento com antidepressivo. Só que se você der antidepressivo para um paciente com transtorno bipolar, pode piorar a doença. Então é importante que o familiar vá junto na consulta, ajude o médico, dando as informações para que ele faça o diagnóstico correto. É importante que o familiar se informe muito sobre a doença para saber ajudar o seu familiar, o familiar do paciente, sabe como que é os primeiros sinaizinhos de que ele está ficando de novo fora do controle, ou maníaco, ou eufórico, ou deprimido. O familiar pode falar para ele,
olha, você está começando a não dormir tão bem de novo, ou você está começando a ficar mais irritado, é hora da gente voltar no seu médico para de novo cuidar do tratamento, porque se a gente evitar uma nova crise, a gente está evitando prejuízos. É importante que a família não tenha conflitos, um ambiente familiar cheio de conflitos, brigas, onde as pessoas se ofendem verbalmente, uma grita com a outra, e isso faz com que o paciente desestabilize, que o paciente fique pior e corra o risco de ter uma nova crise. Então é importante um ambiente onde as pessoas conversem, ajudem umas às outras a resolver os problemas. O paciente também não pode ser super protegido, porque coitado, ele é doente. Ele vai ter uma vida normal, então super proteger ele também não ajuda. Ajuda, sim, ensinar ele a lidar com o estresse, a reconhecer os primeiros sintomas da doença, evitar novas crises, novos episódios, reconstruir as coisas que acabaram sendo perdidas com aquele episódio que aconteceu. Então o familiar tem que dar o suporte, tem que saber que quando o paciente está muito eufórico, muito deprimido, muitas vezes ele perde a consciência do que está certo, do que está errado. E sim, quando o paciente está se colocando em risco, ou porque não sai da cama, ou porque está tendo muitos comportamentos agressivos, de arrumar briga, de correr no trânsito, o médico precisa orientar, precisa ser discutido com o médico, porque em alguns casos até é importante que o paciente seja internado por alguns dias para ele não se colocar em risco, para que o tratamento dê tempo de fazer efeito sem nenhuma sequela maior, sem nenhum prejuízo maior para o paciente. Então, cuidado, preste atenção. Se você tem seu familiar que é muito agitado, muito nervoso, que não era antes, ou que às vezes vem normal, e daí de repente tem um período onde fica muito para baixo ou muito para cima, fazendo muita coisa, desconfie, converse com ele, ligue pra gente, converse com a gente, procure no site, que a gente tem algumas informações. Eu vou deixar também algumas instituições pra gente colocar no site, para vocês saberem de algumas instituições que ajudam no tratamento de pacientes bipolares, e procurar um médico para fazer o tratamento. O tratamento é feito com o psiquiatra, e daí muitas vezes também com o psicólogo, para ajudar nos outros problemas que vêm junto com a doença, mas precisa do remédio, e a família é importante ajudar o paciente a reconhecer essa doença e a levar numa boa, já que ela é para a vida toda. Gente, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho para vocês do que é o transtorno bipolar. A gente está à disposição para dúvidas, perguntas, sugestões de novos temas. Liguem pra gente, mandem e-mail. Até a próxima semana. Um abraço para todos vocês e obrigada.